Consegue compartilhar aí para a gente começar? Gente, calor, eu falei para ela que nós subimos no almoço, aquele termômetro que tem em frente ao boca, Sicredi, ele estava 43. Não, hoje em Bauru parece que fez 40. E vai piorar essa semana que vem. Nossa senhora, muito quente. Sair depois do almoço de casa não dá. Gente, boa noite. Quem já está acostumado, só mais 3 minutinhos até o início das 8, para a gente conseguir compartilhar com os amigos, com grupos. Se vocês puderem também nos ajudar compartilhando, nós agradecemos, tá? Boa noite, estou vendo bastante gente aí. Pessoal que está acostumado, se vocês puderem já ir falando com o pessoal que está entrando, que está pela primeira vez, o pessoal que está acostumado com a gente sabe que nós usamos esses minutinhos aí para dar tempo de compartilhar com as outras páginas, com os grupos. E nós agradecemos quem puder já compartilhar também, e aí nós já vamos iniciar. Quem já está acostumado e quiser ir comentando sobre a palestra, o bate-papo de ontem, está disponível no YouTube e no Face, ficou disponível ao vivo. Aliás, nós fizemos pelas duas. E quem quiser comentando sobre o assunto de ontem, que nós falamos com 2 jovens sobre o tema de suicídio e os jovens, foi bem bacana, mas quem quiser ir comentando, daqui a pouquinho a Ana consegue já dar uma olhada antes da gente iniciar. A gente sempre começa logo depois da prece, a gente comenta a palestra da terça-feira, né? E daqui a pouquinho a gente inicia, mais 2 minutinhos, tá? Aí nós estamos em quase 50 pessoas, estou vendo já a Camila, a Heloísa, o pessoal que puder, Zilmar, que sempre está com a gente, a Márcia. Se vocês puderem compartilhando, nós já vamos iniciar já já. Pode deixar, Cláudia, depois eu tiro. Você tá muito bloqueado, né? Essa semana, 2 semanas eles deixaram normal. Sempre O meu foi essas 2 semanas aqui. E olha que eu compartilhei bastante coisa essas 2 semanas, né? Que teve bastante atividade. Então, não sei se eu só compartilho nessa hora pra não ficar bloqueando. Inclusive vai nos grupos. Mandei um agora, organize sem frescura.
um grupo, tem um grupo que chama Organize Sem Frescura, que dá dicas de organização. Mandei, compartilhei. As pessoas vão me tirar, né? Claro, né? Vai ser isso que você falou daí. Ser convidada a sair. Gente, boa noite. Nós estamos em 50 pessoas já. O pessoal que está acostumado, por favor, que puder ir dando o boa noite, recebendo o pessoal que está chegando, os trabalhadores, que eu já vi que tem vários aí com a gente. E nós já vamos iniciar com a oração e falando um pouquinho do... Ó, o Joseph já está, a Fernanda também já chegou, Camila. Enquanto a Ana está compartilhando, eu já vou lendo, então aproveitando. Depois desse tiro palestra, fiquei me perguntando tanta coisa, porque são tantas escolhas que o jovem tem que fazer hoje, que eu fiquei me perguntando se estou ofertando à altura as bases necessárias para que ele se fortaleça. Enfim, o bate-papo foi muito reflexivo. A ideia é essa, né, Camila? Sempre fala que o objetivo é sempre a gente conseguir ter algum tipo de questionamento, né, da gente... Mazinho também está com aí, a gente também, boa noite. A Selma está falando que está muito baixo, mas alguém está com problema de som aí, gente? Se vocês puderem ir dando um posicionamento, só uma pessoa que comentou com a gente, se vocês puderem falar se está... Às vezes é só com a pessoa... É que vocês vão perceber que nós deixamos o ventilador um pouquinho mais ligado, porque senão realmente nós vamos... Desmaiar no meio do curso. Nós não vamos conseguir fazer hoje. Nossa, tá demais. A Selma, tem mais alguém, gente? A Selma que está falando. Luísa está falando que ontem não deu para assistir. Luísa, está disponível no YouTube. Ficou no Face, né? Mas eu sempre digo que no YouTube depois é mais fácil para procurar. O Antônio está falando que o som está ok. Então, deixa eu ver quem que falou para a gente que não estava, porque estava meio baixo. A Selma, a gente sempre diz, as meninas sempre falam, sai da página e volta na transmissão, que às vezes melhora, tá? Porque a maioria está falando que está normal aí, então às vezes resolve fazendo isso. Tá joia? Isso. Marcelo, boa noite. Como é que estão as coisas aí? Estão melhorando? Ladir, obrigado. Está falando que está normal. A Ivone está falando que está normal. Uma dica também, ó. Se vocês puderem ouvir com fone de ouvido, fica mais fácil. Verdade. A Selma está falando, o laptop não permite mais aumentar. Se colocar um fone de ouvido, melhora. A Ana deu a sugestão do fone de ouvido, Selma, mas às vezes nem é só isso. Às vezes realmente sai e volta um pouquinho, que às vezes tem esses probleminhas sempre na transmissão. Tem vezes a gente fala que sai a imagem, o som, e às vezes as pessoas saem e volta normal. A Márcia Freire, que sempre está com a gente, palestra de onde deixou uma reflexão a pouca idade, um turbilhão de emoções. O jovem não tem limites, não sabe como viver nesse mundo de inúmeras competições. É uma visão interessante. A Adriana Pacheco também está falando que o som está normal. Às vezes é isso, gente, de repente algum probleminha aí no celular, e às vezes no notebook realmente o som não é tão bacana, e a Ana lembrou, deu a sugestão, às vezes o fone ajuda bastante, né? Quer fazer oração para a gente iniciar? Boa noite a todos, é uma grande alegria estarmos juntos novamente. Só queria dar um recadinho referente ao meu a Cláudia. Sábado agora, que é o dia da participação das famílias, das crianças, dos adolescentes, quem quiser participar, né? Ou não tão criança, enfim, quem quiser participar com a gente gostaria muito, né? Os nossos trabalhadores mirins estão a postos, Camila, já para participar, né? Você sabe que eles já fazem parte do nosso grupo de trabalho. O Arthur e a Elisa. Então, mas o convite para o Felipe, não sei se o Felipe acompanhou, mas dá tempo de acompanhar. Eu sei que um sábado ele estava, não lembro se ele estava nos outros, mas... E quem tem filhos aí, que quiser mostrar, a gente está aberto aí para participação, a gente fica muito feliz. A gente quer ver um dia a tela cheia de crianças participando, né, Cláudia?
E a gente quietinho, só observando, deixando eles A conversarem gente à ficou vontade. babando, né? Eu fico babando. A gente ficou babando, chorando, enfim, dando baixaria Ao vivo. ao vivo. Então, eu convido a todos para uma oração. Já peço a todos também, lembrando sempre, coloquem sua água, seu copo com água ou sua jarra com água. A gente sabe que somos amparados pela espiritualidade maior, que o trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus, sempre o trabalho de Jesus. Então, o trabalho já começou ontem, quando teve a palestra, hoje, então, o nosso amigo, irmão, mestre Jesus já está conosco e todos os trabalhadores, né? O mentor de nossa casa de oração também. Eu peço a todos então que nos unamos em uma oração, elevemos nosso pensamento primeiro a Deus, que é o nosso Pai Criador, Pai de amor e bondade, aquele Pai próximo, né? Não aquele Pai distante, nem punitivo, nem vingativo, mas que tenhamos em nosso coração esse Pai de amor e bondade. Primeiro, gratidão por mais um dia de vida, pela oportunidade de nos melhorarmos mais um pouquinho nesse dia. Com certeza fomos melhores, ou tentamos, acredito que a maioria, do que fomos ontem. E Deus nos dá essa oportunidade a cada dia que amanhece. Gratidão ao nosso amigo e querido Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, esse amigo que nos ampara e nos protege e nos dá a segurança de não estarmos sozinhos nessa luta diária da evolução. Ao mentor espiritual desta casa de oração e a todos os trabalhadores espirituais que nos acompanham nos trabalhos desta casa, nossa gratidão e o nosso pedido que nos ajude nos estudos de hoje a levar compreensão, paz, amor ao próximo, equilíbrio. E eu peço, pedintes como que somos, eu peço que os trabalhadores espirituais da seara do Mestre Jesus já visite todos os lares nesse instante e continue com nossos irmãos durante o estudo. Já comece a trabalhar na fluidificação da água e também de pensamentos, na melhora do ambiente dos seus lares. E gratidão, mais uma vez, por estarmos reunidos em seu nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Gente, boa noite aí de novo. A Selma falou que colocou o fone, ela melhorou. O pessoal que está pedindo as orações, aí Nadir que está falando aqui, pedindo oração, o pessoal já está avisando, né? O pessoal vai anotando os nomes e passando para o caderno de orações depois que termina ou enquanto dá tempo, mas normalmente no final. Josiane, boa noite. Bom, todo mundo que está aí junto hoje, boa noite. O Gervásio fez um comentário que ele viu que tem uma imagem nova lá no fundo, na parede que não deveria ter imagem nenhuma. A imagem que está lá no fundo, Gervásio, nós ganhamos, e é como nós comentamos aqui um tempinho atrás, que foi informado para a gente através de um trabalho mediúnico de um grande amigo, que o mentor da casa seria Vicente de Paulo, e nós ganhamos esse quadro. E realmente você tem razão, se nós formos pegar o que diz a doutrina, nós não temos adoração a imagens e nem a nada, mas mesmo porque ali realmente não é um problema de adoração. Não, mas Gervásio, por isso que eu estou justificando, não é uma questão de opinião pessoal, é uma questão da doutrina mesmo. Nós não devemos idolatrar nem quadros, nem ídolos, nem nada, isso não é uma questão de
de idolatria, por isso que eu respondi para você. Realmente são quadros que nós ganhamos. É que lá no fundo vocês não estão vendo também, tem um que nós ganhamos de um trabalho mediúnico que nós fomos participar da palestra do Orlando e uma senhora nos entregou. E nós mandamos colocar numa moldurinha uma folha de sulfite como lembrança e está guardado aqui no centro. E muita gente gosta muito dessas imagens, eu particularmente gosto muito de uma delas, que é a de Maria. E então realmente não é uma questão de idolatria ou do que a gente vê em algumas outras religiões, até mesmo dentro da doutrina, mas é uma questão de realmente nos fazer bem. Nós ganhamos e aí é bacana. Então não é, e você tem razão no comentário, se a gente fosse pensar em relação a não idolatrar a imagem, nem santo, nem nada, mas não é essa o objetivo, tá bom? Mas muito bem colocado, como sempre. Os avisos hoje não são muitos não. Bom, eu já vi, acho que a Camila comentou, né, que eu li o comentário de ontem, algumas pessoas falaram que não acompanharam. Para quem não acompanhou, está disponível, como eu disse, no nosso canal no YouTube e no Face, a transmissão de ontem, mas no YouTube é mais fácil para procurar, tá? O tema ontem foi suicídio e os jovens, e quem falou com a gente, quem bateu um papo, foram 2 jovens, foi o Marlon, que é dirigente da Mocidade em Bauru, e o Denis, que hoje está em Maceió, e como ele disse ontem, já passou em vários lugares, e os 2 foram muito felizes na palestra ontem, no bate-papo de ontem, tanto que nós passamos, para variar, nós passamos meia hora do horário, era das 8 às 9, nós fomos até 9h30, porque realmente tinha muito assunto, tem muito assunto, né? E então, se alguém quiser comentar, a Lourdes falou foi perfeito, a Camila fez um comentário agora há pouquinho. Então, se mais alguém quiser fazer algum comentário em relação à palestra de ontem, pode fazer, que dá tempo, enquanto eu vou dar os outros avisos, tá? Hoje, como cada 15 dias, sempre às quartas, nós recebemos a doação quinzenal do leite, que nós encaminhamos para o Asilo de Pederneiras, para a assistência vicentina, que também, como nós já contamos aqui, não é coincidência, o nome é São Vicente de Paulo. E então já foi entregue lá para o asilo 190 litros de leite tipo A, está na nossa página. Eu sempre digo que, além de divulgar por uma questão de gratidão e reconhecimento à empresa que está fazendo essa doação, são 380 litros de leite tipo A para o asilo, que atende a demanda mensal desse trabalho fantástico que nós temos aqui em Pederneiras, extremamente importante, né? Principalmente nesse momento tão complicado, que a arrecadação diminuiu, doações diminuíram, não tem festa, não tem campanha, não tem nada. Essa ajuda está sendo extremamente, mas extremamente importante. Então eu sempre digo que, além de valorizar, de reconhecer a doação, nós sempre falamos mesmo, porque, além de tudo, de repente nós podemos despertar o interesse ou algum tipo de atitude nesse sentido de algum empresário, de alguém que não sabe como fazer, e de repente está aí uma oportunidade. Não precisa ser em Pederneiras, pode ser na cidade de qualquer um de vocês, que de repente o empresário se interesse, se envolva, e não precisa ser no centro espírita, vai direto no asilo, na creche, na PAI, enfim, nas casas de Maria que tem por aí, nos albergues, quer dizer, tem gente precisando demais da conta. Então a gente valoriza mesmo o trabalho, a doação da LET. Eu falo toda hora aqui, a LET agora aqui em Pederneiras, para quem assiste, eu sempre falo, agora não tem mais a desculpa de não conhecer, não adianta ficar falando que é bonitinho, mas nossa, então você está falando eu acho que se a gente tem oportunidade entre comprar esse ou que não ajuda ninguém, que só ganha, eu acho que a gente pode tentar comprar um produto que tem essa consciência social e que nos ajuda muito. A Maria José está falando que a palestra de ontem foi maravilhosa, tem muita gente te agradecendo aí. Vinícius, boa noite. O Acácio está falando, o Yakut, entre aspas, da LET é show, é muito bom, Acácio. Só não pode falar Yakut por Joca, porque senão ele corta. Ele fica bravo. Ele corta o patrocínio. A Sandra está falando para se inscreverem na página do YouTube também e curtirem a nossa página. Gente, nós sempre falamos isso, eu sempre digo que nós não nos preocupamos com a questão de visualização, de quantidade,
mas nós ficamos muito felizes quando nós estamos ouvindo esse comentário da Sandra. Para quem não é inscrito na página do YouTube, se inscrevam, curtam a página, assim será mais uma forma de chegar a várias pessoas que precisam assim como nós. O objetivo é exatamente esse. A gente acredita no trabalho que fazemos, que tentamos fazer, e que isso chegue a mais corações, que a gente consiga atingir mais gente, falar de doutrina com mais pessoas, principalmente no estudo, aquilo que eu sempre falo para vocês. No estudo aqui nós estamos em 75 pessoas, que é muito mais rico do que se estivéssemos só nós três, ou se cada um estivesse estudando sozinho, mesmo porque os comentários durante o estudo, como a gente tem percebido e tem falado, tem sido de grande valia para a gente. Sérgio com a gente hoje de novo. Sérgio. Boa noite, Sérgio, obrigado pelo carinho. Sérgio, falei com o Dr. Paulo, mandei mensagem e vou ligar para ele logo depois que terminar, que ele respondeu agora há pouquinho, falou, me liga, meu amigo. Aí eu falei seu nome, é lógico que facilitou, né? Então obrigado mais uma vez por essa ajuda, e acho que vai dar certo, mas eu falei que a gente conversa quando a gente encerrar o estudo. Ele me mandou responder quase 15 para as 8, eu liguei, estava ocupado, mandei uma mensagem falando que nós vamos retornar depois, se ele puder, tá bom? Obrigado, viu, de novo. Luísa, obrigado, está falando, a Neuza está falando bons estudos. Bom, gente, então esses são os dois avisos principais. Nós continuamos, na verdade, agora falei para a Ana hoje de manhã, que nós vamos começar a correria de novo a partir de amanhã, né, Cláudia, para tentar arrecadar as cestas para o mês de outubro. Os de setembro, graças a Deus, nós conseguimos atender as 23 famílias que a gente tinha cadastrado, mas agora nós precisamos começar tudo de novo, agora em outubro, a arrecadar, para a gente conseguir entregar perto do dia 20, que nem esse mês, que aí tem o período do pagamento, mais o vale, que foi onde as pessoas nos ajudaram esse mês. Então, setembro, obrigado a todos que ajudaram, nós conseguimos atender as famílias cadastradas, muita gente ligando, pedindo, e a gente não tem condições Hoje acho que nós ganhamos uma já, graças a Deus. de atender. Então nós vamos começar a correria a partir de amanhã de novo, para tentar arrecadar essas, pelo menos as 23 que estão no nosso cadastro, tá bom? Então a campanha continua, nós vamos continuar insistindo, nós vamos mudar o texto, porque mês passado a gente colocou que estava iniciando, e agora nós estamos indo para o segundo mês, prestando conta do mês de setembro, tá bom? Dos avisos do final de semana, sexta, nós vamos encerrar o mês de setembro, do Setembro Amarelo, falando mais uma vez de suicídio, e agora de uma outra vertente que ainda nós não tínhamos conversado, e foi sugestão do Wellington e da Sandra Fiore, que tem um trabalho muito bacana com relação ao suicídio. Nós vamos falar do suicídio que atinge homoafetivos e a terceira idade. Ainda nós não falamos disso, nós falamos de prevenção, nós falamos de obsessão, nós falamos dos jovens, e disso ainda nós não falamos. Eu acho que vai ser um bate-papo muito, muito interessante, muito útil. Como nós falamos ontem com os meninos, é um assunto que não se fala muito, principalmente em relação à terceira idade, né? E nós estamos vendo isso constantemente. Pouquíssimo tempo atrás nós tivemos o ator, né? O Migliaccio, que é um ator global, não sei o quê, terceira idade, e cometeu suicídio. Então é mais comum do que a gente está imaginando. E os homoafetivos, nós estamos percebendo o tamanho da discriminação e os problemas por qual estão passando, e que está levando muitos a pensarem e até cometerem suicídio. Então o bate-papo eu acho que vai ser muito interessante. Nós vamos estar os três, os dois têm estudos e trabalhos muito bacanas. Inclusive a semana passada nós publicamos um artigo do Wellington na página, com um gráfico, com opções. Quem quiser, está bem interessante, está disponível. A semana passada ficou na página, tá bom? E no domingo nós vamos falar com a Lê de Paula, que tem um trabalho muito legal também. A gente até ia falar sobre suicídio, mas como a gente já conversou bastante coisa sobre tudo isso, o Alê falou da gente conversar sobre um tema que faz tempo que a gente não fala aqui na casa, que é Anjo da Guarda. Então eu acho que também vai ser muito rico, tem muita dúvida, muitas pessoas nos perguntam, questionam, e o Alê com certeza nesse bate-papo vai acabar esclarecendo muita dúvida que pode surgir. Então nós temos sexta esse bate-papo com o Wellington, a Sandra e eu sobre suicídio de homoafetivos e terceira idade, e no domingo o Alê de Paula falando de Anjo da Guarda. Então o final de semana vai estar recheado. E sábado à noite eu faço palestra, Sérgio,
Sábado à noite eu faço palestra num centro de Birigui, 8 horas da noite. Nós vamos compartilhar na página. Eu não lembro o nome do centro, mas eu sei que é sábado à noite. Acho que é Aline o nome da menina. Na verdade até estava marcado para outra semana, mas com os acontecimentos do meu pai, nós acabamos transferindo para essa. Tá bom? Wagner, boa noite. Está aí com a gente hoje de novo. Brigadão. Mais algum aviso? Deixa para o final, não tem mais nada, né? Eu acho que não tem mais nada. Depois a gente só vai repetir. Sábado nós temos educação infantil, certo? Sérgio, eu acho que é isso. É a Aline. Depois eu vou pegar aqui e eu te falo. Mas é sábado às 20 horas. O nome é Aline, da pessoa que entrou em contato comigo. Faz tempo que a gente marcou. E aí aconteceu o problema com meu pai e a gente remarcou para esse sábado agora. Então sábado à noite. É isso mesmo. Seara Espírita Caminho do Mestre. É esse mesmo. É esse daí. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Nós vamos retomar, para quem estava aí acompanhando a gente a semana passada. Qual a nossa opinião da palestra de ontem? Vocês não podem falar. É que vocês falam que não precisa falar. Não, mas eu só queria uma observação que é um assunto batido, muito falado, mas ontem ele colocou de uma maneira que eu fiquei assim, tão bem colocado. Porque enquanto eles estavam falando sobre o problema do suicídio, do diálogo, da família, e as pessoas foram falando, né? Meu pai não conversa comigo, eu não converso com meu pai não me abraçava, não sei o que, né? Todo mundo foi expondo as suas dificuldades ali. E ele foi muito feliz, os meninos foram muito felizes no comentário, que é batido e a gente faz toda hora, mas que coube tão perfeitamente para mim, né? Que Deus não erra de endereço. Se nós nascemos neste lugar, nesta família, com esses pais ou com essa mãe, com esses irmãos e tios e tal, é porque é ali que a gente precisa aprender a nossa primeira escola, nosso primeiro aprendizado. E aí teve um comentário, eu até queria falar, porque essa mãe deve estar desesperada, e de uma amiga, acho que da Elza, que a filha cometeu suicídio e colocou na carta que ela tinha tudo de material, menos o amor, menos o que ela mais precisava. Agora, eu imagino assim, imagino o desespero dessa mãe quando leu essa carta, né? E eu queria fazer essa observação, porque de repente essa mãe está ouvindo. Eu tenho... Nós, pais, pai, mãe, a gente faz tudo tentando acertar, né? Então eu queria como se fosse esse consolo para você que perdeu sua filha. Talvez ela colocou ali na carta naquele momento, mas tenha certeza que quando chegou na espiritualidade ela entendeu tudo o que aconteceu. Então os pais fazem as coisas querendo acertar, jamais querendo errar. E você, mãe, que perdeu seu filho e ouviu isso, deixou por escrito, não se martirize, não tenha esse sentimento de culpa. Tente trabalhar, porque eu imagino a destruição interna que você deve estar, né? E aí muita gente comentou aí embaixo, tô muito preocupado com a matéria, esqueceu. Gente, às vezes não. Às vezes a pessoa não esqueceu, às vezes a pessoa é o jeito dela ser. E aí ele fez esse comentário muito feliz. É o jeito da pessoa ser e achou que estava dando amor, não viu, não prestou atenção, ou a outra não chamou atenção. E isso me chamou muita atenção, porque como mãe eu imagino o desespero dessa mãe. E a gente tem que lembrar dos jovens que foram suicidas, claro, das pessoas, mas também das pessoas que ficaram, das famílias. E eu achei fantástico o comentário deles, aí eu linkei a esse comentário da palestra, porque me tocou. Então ele disse, não esqueçamos que estamos no endereço que Deus nos colocou, ou seja, no melhor endereço. A vontade do Pai, a bondade, Ele sabe que é melhor para nós, tá? Isso que eu queria Cláudia, deixar. algum comentário? Olha, ontem eu fiquei pensando muito no que ele falou na correria do dia a dia, né? Que nós estamos numa fase que é tudo muito corrido. E eu comparo agora com quando eu era criança. Minha mãe tinha tempo de brincar comigo. Agora eu tive um pouco de tempo para brincar com a minha filha, mas hoje em dia a minha vida já está diferente. Parece que a gente está acelerando cada dia mais e isso vai prejudicando também
psicologicamente. Então eu achei assim que tem uma série de fatores que eles comentaram ali muito bem colocado, mas eu me prendi, eu fiquei pensando muito, que eles falaram de jovens, né, a maioria, e que às vezes ficam frustrados, né, mas eu, 30 anos com sala de aula, tem aquele pai que corrige demais, que eu não podia mandar um bilhete, porque senão a criança aparecia mesmo com marca de cinta no outro dia, e tem aquele pai que fazia tudo que a criança quer, que quando chegava na sala de aula, se eu falasse um não, a criança não aceitava o meu não. Por que não pode isso agora? Não pode, eu explicava, teve um dia que eu falei, não, por que não? E pronto. Porque eu falei, meu Deus, quando se tornar um adulto, será que todo mundo vai falar assim para essa criança? Então eu acho assim que tem que ter as duas, corrigir, sabe, ter amor, tem que ter ali uma coisa que não existe hoje em dia. Que olha, para vocês terem uma ideia, faz 30 anos que eu dou aula. O primeiro ano que eu peguei uma sala, o menino andava por cima das carteiras. Não era, ele andava mesmo. Eu nunca reclamei, mas quando as inspetoras reclamavam para a mãe, não, meu filho não fez isso. O que aconteceu depois de adulto? Ele se suicidou. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, eu não acredito. Mas era assim, o filho dela não fazia nada. Então tem muito ali, sabe, a gente que convive com criança, você vê que tem diferentes formas de educar, e isso muitas vezes acaba prejudicando, ser muito rígido ou ser liberal demais. Tem criança que manda na mãe. Eu já ouvi palestra com um psicólogo que ele falou que pai e mãe não é amiguinho. Lógico que a gente tem que ser amigo do filho, mas não sei se eu estou certa na minha forma de pensar, mas eu fiquei me questionando a respeito disso, na forma como que está a educação família hoje em dia. Porque nessa fase que a gente está de atividade remota, tem criança, outro dia ela me pediu desculpas que ela não mandou, porque a mãe não corrigiu. Chegou do trabalho e não corrigiu, então por isso que ela... Bom, mas ela já não me envia foto desde o começo, né? Ela me pediu desculpas, porque aquele dia ela não tinha mandado, porque a mãe não corrigiu. Então as crianças tem algumas que estão sozinhas. Eu não sei se isso também leva. Eu juro que eu fiquei nesse questionamento ontem. Eu vou fazer o comentário do Antônio, e acho que resolve o que nós falamos ontem. Eu acredito que ninguém tem o direito de julgar, é muito mais importante, benéfico, que antes estejamos no lugar do mesmo para saber se faríamos melhor. O silêncio no pensamento é a melhor oração. É exatamente isso, Antônio. A grande discussão ontem que ficou e que eu acho que a gente precisaria entender, e aí vai muito de encontro com o que a Cláudia falou, mas a gente falou bastante disso ontem, é que nós ainda talvez não conseguimos definir o que é amar. Um acha que é exatamente isso. Se eu falar que tudo bem, tudo, mesmo porque isso não me dá tanto trabalho, está tudo certo, eu não coloco limite. Eu acho que é nesse sentido que a Cláudia está falando. E aí as crianças precisam, os adolescentes precisam, e nós adultos precisamos. Só para a gente ter uma ideia, quando nós não temos limite, nós fazemos muito mais bobagem. Então todos têm que ter esse bom senso em relação a isso. O que eu acho que é o grande problema em relação a isso, e a discussão ontem realmente era em relação ao jovem e o suicida, é de que, de novo, nós estamos tendo o péssimo hábito de repetir ações que nós reclamamos. Os nossos pais falaram as mesmas coisas que nós estamos falando. Mas o jovem de hoje é muito rebelde. Os nossos pais falaram que nós fomos muito rebeldes. E aí alguns vão falar assim, mas o meu pai me batia e eu ficava quieto. Não adiantou nada, né? Você continua um banana. Você continua não sendo ninguém. Então não adianta ele te bater. Em compensação, o seu vizinho, o pai amou, virou um grande cidadão. E vice-versa. Não dá para julgar. Nós não temos a regra e o formato que dê certo. O filho da Cláudia vai dar para o meu vai dar para a Ana, da Ana vai dar para o José, o do Antônio vai ser igual. A única regra que tem é em relação ao amor. E amor de verdade, não é o amor que eu compro, que normalmente muitos pais, muitos avós, para não ter dor de cabeça, eu compro e reclamo. Foi esse o comentário ontem, e esse que é talvez o que a mãe ontem comentou. Ela tinha tudo, falou que ela tinha tudo, só não tinha amor. Mas não nos esquecemos, eu também muitas vezes não procuro, muitas vezes, falamos muito disso ontem,
Eu às vezes não me coloco à disposição, muitas vezes eu me fecho, mas aí o pai também não se preocupa, enfim. O problema é muito mais complicado e abrangente. Nós não dá para simplesmente rotular que essa ou aquela situação, ou essa ou aquela criação é a melhor. Vai depender, cada ser exclusivo, gente. Nós falamos isso toda semana, todo estudo. Cada ser é um ser completamente diferente do outro. O que toma dura, eu posso falar isso como técnico, como dentro do esporte. O que você às vezes dava uma dura, rendia muito mais. Em compensação, você dava uma dura, aquilo ficava destruído. E como é que você sabia? Tendo tato para identificar o que fazia. E nós, o único problema que nós estamos tendo é que nós não estamos tendo, como pais, o menor cuidado para saber disso. Como nós reclamamos que os nossos pais, os nossos avós não tinham. É assim e ponto. Nós reclamamos disso a vida inteira. Nós reclamamos que os nossos pais eram assim, nós reclamamos que os nossos avós foram assim, e nós estamos repetindo a fórmula e achando que vai dar certo. Por quê? Porque agora é a nossa vez de mandar. Porque agora é a nossa vez de falar, é eu que mando e até logo. Mas a Cláudia falou agora, mas chega uma hora que tem que ter limite. Claro, mas não é o limite do não, não, sim, sim, simplesmente porque é sim e porque não, é porque eu quero ou porque eu não quero. Isso tem que ter uma razão de ser e o objetivo de fazer o bem para quem você está falando que ama. Nós já falamos 500 vezes, eu posso dirigir com 14 anos de idade? Não por quê? Porque não pode com 14 anos dirigir, simples assim. Mas o pai do meu amigo deixa, vai voltar naquela história, eu não sou o pai do seu amigo e nem o seu amigo é meu filho. Com 14 anos não pode dirigir, simples assim. Por quê? Porque a legislação não permite, porque é perigoso, enfim. Mas aí, você tem argumentos para justificar que aquilo é perigoso, de que você está fazendo. A Ana fez um comentário lá no começo. A maioria de nós faz acreditando que está fazendo certo. E erramos pra caramba. Erramos um monte. Então, eu só acho, nós falamos muito isso ontem, que nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado quando nós julgamos os pais e os jovens, os dois lados. Nós esquecemos que somos espíritos em evolução e extremamente individuais. A fórmula que dá certo para o meu filho necessariamente não dará para o seu, e assim por diante. Mas tem algumas regras básicas. A principal delas é amar. Essa nós não conseguimos fazer, então vamos pular para a segunda, que é definir as coisas com bom senso. Porque se nós aprendemos a amar, os filhos e os filhos aprenderem a nos amar, isso está resolvido extremamente tranquilo. Qual que é o problema? Que nós não sabemos. E aí sempre vai ser em relação ao bom senso. Não adianta eu falar que o certo, mas eu sei porque para mim eu fiz isso e não deu certo. Para você não deu certo, cara pálida. Por que para o seu filho não vai dar? Porque eu tive essa experiência e foi ruim para mim. É mesmo? Você fumou? Eu já fumei, não quero que meu filho fumou. Por que você fumou? Porque eu tive vontade. E como é que você descobriu que era ruim? Porque eu experimentei, passei e descobri. E por que você acha que ele não pode sofrer, passar por essa situação? E outra coisa, que nós temos um péssimo hábito. Nós temos um discurso que me deixa extremamente assustado, e isso eu acho que mata criança e adolescente. Não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. É mesmo? O que você sofreu? Eu tive que trabalhar desde cedo, hein? Tive que trabalhar desde cedo para ajudar em casa. Isso é sofrimento? Você não quer que o seu filho trabalhe porque você acha que isso é sofrimento? Está na hora de rever. Está na hora de rever conceito. Então nós precisamos tomar muito cuidado. A questão do julgamento é o mais sério. Não dá para a gente julgar o que o pai está fazendo de certo ou errado. Ele que conhece o filho, ou deveria conhecer. E aí é o que a Cláudia falou, mas tem um monte de pai que fala pra gente que ele não sabia nem que o filho está igual. Nós já falamos isso todas as quarta-feiras nessa época de pandemia. Tem muito pai que descobriu que tem filho agora na pandemia, né? Vocês sabiam disso também, né? Teve um monte de pai e mãe que descobriu que tinha filho agora que estão em casa. Porque antes largava na porta da escola e não sabia o que estava acontecendo e buscava, quando buscava, ou o amigo buscava e descobriu que tem filho. Então, gente, é muito mais complexo, mas o assunto ontem eram as causas principais e
o que nós podemos fazer para tentar diminuir um problema que é muito sério. Quando nós falamos que uma criança de 10 anos de idade está se matando, está se mutilando, e eu escuto algumas pessoas falando assim, mas isso é frescura, é falta de tomar uns tapas na bunda, nós precisamos rever. Porque ou nós acreditamos que nós somos espíritos imortais e milenares, que trazemos uma bagagem extremamente grande junto conosco, e de que quando chegamos aqui somos colocados à prova, por isso nós estamos em prova e expiação, não é para ficar repetindo que nem macaco amestrado. Então, se nós somos espíritos milenares, se nós temos toda uma bagagem com 10 anos de idade, será que isso não está aflorando? Será que nós não estamos percebendo o que está acontecendo de alguma coisa com esse filho? E em vez de nós olharmos para o filho do vizinho e falar assim, mas isso é frescura, não é, eu não consigo enxergar como uma frescura um menino de 10 anos de idade que se corta com gilete. Não consigo imaginar que uma criança de 10, 11 anos de idade pule de quarto andar da escola porque o pai e a mãe se separaram. Mas é muita frescura. O meu pai se separou da minha mãe e eu estou aqui vivinho. É verdade. E você estava lá? Você era aquele espírito que pulou do quarto andar? Você sabia o que ele viveu? O que ele passou? Quem ele era? Qual a história dele? Qual é a bagagem? Então não fala bobagem. Vamos parar de julgar, gente, sem saber o que é a dor no carro. O Marlon terminou a fala dele ontem falando uma coisa que eu sempre comento e já falei aqui nos estudos com vocês. A dor que dói em mim é muito maior do que a do outro. Mas isso é falta de amor ao próximo. Não é. Isso é o que é verdade para nós. Eu sempre dou o exemplo seguinte: se eu chego no pronto-socorro, tem alguém infartando e eu estou com dor com a unha, com o meu pé encravado, quem que eu quero que seja atendido primeiro? Quem que está doendo mais? A minha unha. Mas Alexandre, é muito egoísmo. O outro está tendo um infarto e eu sei qual que é a dor que está no peito dele. Mas a gente sabe que dói. Eu não sei, nunca tive infarto. Mas como você é egoísta, Alexandre? Não sou egoísta, eu estou falando uma coisa que todo mundo faz e nós somos hipócritas e fingimos que não acontece. A minha dor é a dor que dói, é a que eu sinto. Mas nós temos que entender a dor do próximo. Claro que sim, mas a minha unha encravada, meu amigo, ela está doendo agora. Eu preciso tomar uma injeção e parar essa dor nesse minuto. E depois nós podemos dar atenção, carinho para o outro. Mas a minha dor na unha encravada, ela é maior do que o infarto que está na fila na minha frente. Então a dor que eu sinto, você não sabe qual que é. Então cuidado na hora que nós fazemos o julgamento. Nós não temos o direito e nem a capacidade de interpretar qual é a dor do outro, para falar aquele é frescura, não, aquele é sério. Normalmente o que nós achamos sério são os nossos. As nossas dores, as dores dos nossos filhos, dos nossos pais. Essas dores são as maiores do mundo. Mas nós não sabemos qual que é a dor do outro. E nós temos o péssimo hábito de achar que nós sabemos o que o outro está sentindo. Menos, né? Bom, teve um monte de comentário. Gente, nós vamos começar isso tudo, senão nós vamos falar só da palestra ontem. O Gilmar está falando uma coisa que a gente já discutiu, né? Pai e mãe não podiam tirar do filho o sagrado direito dele sofrer, ele precisa crescer, precisar estar aqui. Perfeito. A Adriana está falando do acesso na internet, nós falamos ontem, é um dos casos, né? Ótima, Gervásio. Nos tropeços da vida que a gente aprende, financiando o trabalho no sítio. O Joseph está falando, meus filhos estudaram, mas no fim de semana trabalharam no sítio, hoje eles agradecem. Gente, não vou nem entrar nessa questão de trabalho, de ajuda, de esforço, que isso não vai, isso é uma discussão de 1h30 e eu vou simplesmente falar aqui uma coisa que não tem sentido. Quando eu escuto isso, eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri, e o cara está andando, respirando, tem uma boa família, eu não sei o que a pessoa sofreu. Mas Deus me livre, eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Mas o que ele sofreu? Eu trabalhei cedo, eu precisei trabalhar tanto, desde novo, para ajudar meu pai em casa. Nossa, que sofrimento, gente. Um monte de gente com câncer, um monte de gente com doença séria, e você teve que trabalhar cedo. Que tristeza que seu filho vai ser um bom homem, entender que trabalhar não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, faz com que a gente cresça. Então, por favor, né? Cuidado com o julgamento, não só do jovem, mas como a gente está falando do jovem, porque o jovem
cometeu suicídio, a culpa é do pai e da mãe, porque aí não tem um olhar carinhoso com aquela família. Aqui mesmo teve um pedido de oração, já coloquei, da Natália, que ela já várias vezes tentou suicídio. Você acha que essa família já não fez, essa mãe já não fez de tudo? E ela várias vezes tentou, tem que continuar fazendo de tudo. A gente não pode jogar a culpa nas costas de ninguém. Exatamente isso, cada um tem a sua vida, cada um é um ser à parte, cada um é um ser especial. Pelo amor de Deus, não façam esses comentários. Gente, e mesmo porque nós vamos ser, agora eu vou ser um pouco mais frio. Se a mãe de ontem ouviu aquilo que estava escrito, ela foi a próxima a se matar. Não, e vou fazer um comentário mais frio do que normalmente eu sou. Eu que escolhi. Ah, mas o pai tem responsabilidade. Claro que temos. Mas a escolha é do Espírito. Eu estou vivendo a minha história. São escolhas minhas, consequências minhas. Eu sempre digo que não adianta a gente falar da boca para fora e não colocar em prática o que a gente diz acreditar. Eu, Espírito Alexandre, fiz uma escolha de cometer o suicídio. Vou arcar com as consequências em relação a isso. Meu pai, minha mãe, meus irmãos podem ter algum tipo de responsabilidade? Claro que sim, o livro dos Espíritos nos explica isso com bastante clareza. Mas a escolha é minha. Tanto que é um dos crimes que nós não temos como nos livrar, essa é uma das explicações mais fantásticas que tem em relação ao suicídio, que é a única situação que eu não tenho como me defender. Eu não consigo me defender de mim mesmo. É a única situação. Ah, Alexandre, como? Porque se tiver um assassino na minha frente e tentar atirar, eu posso tentar me jogar no chão, eu posso tentar correr, eu posso tentar pular, eu posso chamar alguém, posso chamar a polícia. De mim mesmo eu não consigo. Então a escolha é minha. De novo, o julgamento em relação aos outros, menos. O que nós precisamos é de amor, de carinho, de afeto, de empatia, porque nenhum pai em sã consciência gostaria ou acharia que é normal perder um filho, muito menos numa situação de um suicídio. Então, por favor, né? É coisa que não se comenta, até por uma questão de amor ao próximo. Simples assim. Bom, gente, hoje nós falamos demais da palestra de ontem, que o assunto realmente sabia que ia acabar entrando nesse sentido, né? A Elza está fazendo um comentário, Elza, que eu já ouvi bastante também, desculpa, eu vou. Fala que é para chamar a atenção. Mas a atenção de quê? Qual o sofrimento do filho está passando, né? Gente, essa é outra boba, chamar a atenção para se matar? Ele chamou a atenção e se matou e fez o quê com a atenção? Essas são frases, são posições que nós decidimos colocar e de que nós não temos a menor noção, que nós não sabemos o que falar, nós falamos bobagem. Então, bom, vamos lá, gente. Só para retomar, então, nós estamos lendo o Progresso, a última parte da Lei do Progresso, né? Nós estamos na 7ª lei e o último item, nós começamos a semana passada, influência do Espiritismo no Progresso. Nós fizemos 3 a semana passada, Cláudia, é isso, né? Duas, né? 789, 788 e 789. 798, 798 e 799. E hoje nós vamos tentar fazer 3 para encerrar esse item da influência do Espiritismo no Progresso. Questão 800 a 802, tá? Então, se nós conseguimos hoje, a partir da semana que vem, nós começamos a 8ª lei. E hoje a gente consegue talvez encerrar a Lei do Progresso, que nós começamos já há mais de 2 meses, eu acho, né? É isso? A gente faz 1h30. Vamos lá, Cláudio. Então, aqui quem está na mão, que a gente sempre fala, quem tiver o livro aí e quiser acompanhar, nós estamos na Lei do Progresso, influência do Espiritismo no Progresso. Nós vamos iniciar na questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem poucos homens. Quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e é preciso que algumas gerações passem, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio para rasgá-lo de alto a baixo, mas, enquanto espera,
conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria ajudado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Vocês querem comentar? Vamos fazer, eu vou fazer só a pergunta de novo, e aí vocês duas podem comentar em relação a isso, depois a gente fecha. Não será de temer que o Espiritismo não conseguirá triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? A pergunta de Kardec é muito simples. O Espiritismo talvez não consiga ser entendido, ser colocado. Será que a negligência dos homens, ou o que nós vivemos até hoje, nós estamos falando de Kardec lá na 160 anos atrás, e nós estamos falando isso toda semana aqui, dos homens ou do seu apego às coisas materiais? Você está perguntando o seguinte, falar, não será, vocês espíritas, não tem os espíritos que estão fazendo tudo isso, nos ajudando, vocês não têm medo de que os homens vão falhar, que o Espiritismo não vai vingar, porque os homens vão negligenciar todo esse ensinamento, e o apego à matéria deles, do homem, é muito maior do que o interesse nas coisas espirituais? É essa a pergunta. Quem quer começar? Estou começando? Não, falei demais. Quer dizer, é aquilo que a gente já viu, vai de pouco a pouco, de geração em geração, sem pressa. Porque se a gente conseguir aprender, vamos supor, nessa encarnação, uma coisinha, já é um avanço para a próxima. Eu entendi isso, que é um passo, né, que ele falou. Quer dizer, um passo, se eu conseguir evoluir um pouquinho, que seja, eu já avancei para a próxima reencarnação minha. Né? Porque tem gente que não vai, infelizmente, tá aqui e não tá, né, evoluindo, não tá amando, só tá... Então, um pouquinho que cada pessoa conseguir já é adiantou, né, o entendimento dele para a próxima. Aqui ele fala assim, não teria de temer que o espiritismo, né, não consiga triunfar. Quer dizer, a doutrina espírita estão todas as leis de Deus, né, imutáveis, ou seja, a nossa transformação moral está dentro de uma lei divina. Pouco a pouco, ou cada um a seu tempo, ou como ele fala aqui, nem que um pouco que você já ajudou, um pouco que esse homem aprendeu, vai facilitar para ele mais para frente progredir. Então, a doutrina espírita está dentro totalmente das leis naturais de Deus, que é a lei do amor, né? A lei de que seremos seres melhores, que não mais cedo, mais tarde, nós seremos seres evoluídos, nós seremos próximos ao Pai, conforme cada um, e exatamente, devagar, né? Deixar o homem velho para o homem novo, enfim, de geração em geração. Quantas coisas já não foi mudado na parte da lei material também, nós já falamos isso várias vezes, né? Sobre as leis da escravidão e outras tantas leis, ou lei básica, lei do trânsito, tantas leis que já foram, que estão mudando junto com a evolução humana, né? Então não tem como o espiritismo não, como ele fala aqui, negligenciar os homens e ser apego às coisas materiais. Não, ele está junto com a lei de Deus. Se está junto com a lei de Deus, naturalmente vai continuar e vai prevalecer. Eu vi um comentário bacana do Acácio em relação a isso, que ele comentou, aliás, ele falou que sempre comenta isso, e é verdade. Ronaldo, boa noite, lá do Japão de novo. O Acácio, logo que a Cláudia começou a falar, aí entra a paciência de Deus, dando oportunidades 1000 a cada um conforme o seu tempo. Mas volta ao que eu falo sempre, a prece é nossa. Eu vou, nessa questão, eu acho que a Cláudia e a Ana já é exatamente nesse sentido, mas por isso que eu sempre digo isso para vocês, o dia que não me convencer mais, eu vou procurar uma outra coisa, por enquanto me preenche e me responde os questionamentos. Mas eles falam aqui de uma coisa que me chama muita atenção e que me desencantou em outras religiões, ou principalmente no catolicismo, quando eu era moleque, em relação à escola e tudo mais. Até descobrimos que o padre que fez a missa de sétimo dia estudou no seminário
que era mantido pelo colégio que eu estudei a vida inteira. Quase que eu falei umas bobagens para ele, que naquela época, sei lá, né? Mas melhor não também, vai que tem alguém que conhece o padre aqui. Mas tem uma diferença muito grande de justificativa, isso nós estamos falando dos espíritos superiores que nos ajudaram na codificação, e entre eles aqui, grandes espíritos, né? E eles falam uma coisa aqui que é completamente diferente e completamente consolador, que passa batido. Em momento algum, os espíritos falaram assim, ó, não, o espiritismo, por ser constar as leis divinas, porque nós sabemos que esse é o caminho, essa é a melhor definição, essa é a religião do futuro, eles falam uma coisa que para nós, que estamos tentando ser espírita, estamos tentando entender o que a espiritualidade veio nos dizer, veio nos mostrar, veio tentar abrir os olhos. O espiritismo veio para rasgar esse véu de alto a baixo. E olha que humildade e que raciocínio de quem ama os bananão aqui, que nem eu, que ainda estamos engatinhando, que ainda estamos teimando, que ainda não entendemos o que é amar, que ainda nós julgamos, que ainda nós estamos ligados às coisas materiais. E olha o que eles falam para a gente, ó. Espiritismo de alto a baixo. Mas, enquanto espera esse véu ser rasgado e eu conseguir enxergar, conseguisse ele, o espiritismo, unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, já haveria ajudado a dar um passo. O que eles estão nos dizendo aqui? Que se o espiritismo conseguir fazer com que o Alexandre entenda que o orgulho é uma coisa que eu preciso me desapegar, que eu preciso me desapegar da matéria, ou que eu preciso aprender a amar o irmão, ou que eu preciso entender que o outro realmente é meu irmão, ou que eu tenha conseguido me livrar de um defeito, a espiritualidade nos diz que o espiritismo cumpriu o seu objetivo. É quase igual o que nós ouvimos nas outras crenças, e me desculpem quem é de outra crença, mas está aqui ouvindo para a gente poder conversar sobre o que nós acreditamos. Quando eu falo Santa Igreja, você será salvo se você, se você comungar, se você for batizado, se você for crismado, se você cumprir os mandamentos, não sei como é que chama aqueles negócios, não é mandamento, aqueles negócios que tem que fazer as 7 coisas lá, sei lá, bom, não sei, mas assim, todas as outras crenças ou denominações religiosas, elas nos colocam que se eu cumprir as regras determinadas por aquela denominada crença ou aquela religião determinada, de que se eu fizer aquilo ali, eu vou para o céu. E o espiritismo, os espíritos superiores, entre eles, e eu sempre vou falar isso, que o espírito de verdade era o cara, e o cara estava no meio desse sacramento. Obrigado, Josiane, é isso que eu estava tentando falar. Se todos esses espíritos dessa estirpe falaram isso para nós, não se preocupa, Kardec, não se preocupa, o espiritismo veio para mostrar, rasgar o véu de fora a baixo, de cima a baixo, e mostrar qual é a realidade da espiritualidade, qual é a realidade do mundo real. Mas, enquanto isso, se o espiritismo conseguir fazer com que um homem, através do que nós estamos mostrando, do que nós ensinamos, conseguir parar de ter um defeito, nós já fizemos a nossa parte. Que crença que diz isso? Qual é a religião que nos fala isso? De que se eu conseguir me livrar de um defeito, o papel que ele fez está feito. Isso é ter certeza absoluta de que eu estou falando, como eles dizem, por isso que eu falei, eu vim para rasgar, o espiritismo veio para mostrar, rasgar o véu de alto a baixo. Mas enquanto isso, se nós conseguirmos fazer
com que eu me liberte de um mísero defeito que nós não conseguimos. O Acácio está escrevendo aqui, Alexandre, mas não podemos nos contentar com um defeito de cada vez, temos que trabalhar para sermos melhor que ontem. Acácio, melhor que ontem é obrigação. Defeito tá duro, hein, cara pálida, de eu conseguir me livrar do que é enraizado, do que eu carrego comigo milênios, difícil. E o que eles estão nos dizendo é isso, não é uma questão de se contentar. Nós estamos falando de que os espíritos disseram para Kardec: olha, não se preocupe, nós temos convicção de que o espiritismo veio libertar, e mostrar, não libertar no sentido que nós ouvimos das outras, mas veio mostrar para vocês qual é a realidade real da vida, e não da vida eterna contemplativa, da vida real eterna que faça sentido e lógica. E eles nos dizem isso: ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhes facilitará os outros. O que eles estão dizendo com isso, gente? Se eu conseguir parar de ser orgulhoso, já é um grande passo para parar de ser vaidoso. Se eu conseguir parar de ser vaidoso, já é um grande passo para eu libertar da parte material. É isso que eles estão nos dizendo. É isso que eles estão nos dizendo. Calma, calma, não vamos conseguir dar salto. Eles falam aqui, a Cláudia começou falando isso, e a Ana falou: nós não vamos conseguir mudar de hoje para amanhã. Nós não vamos conseguir eliminar todos os nossos defeitos de hoje para domingo. E a espiritualidade responde para Kardec: só fica tranquilo, Kardec. Nós viemos para rasgar tudo isso e mostrar qual é a realidade. Mas, enquanto isso, como eu sei que vocês vão patinar, e patinar, e patinar, e resistir, nós viemos para mostrar que uma coisa que vocês consigam melhorar através do que nós viemos mostrar com clareza, já estamos cumprindo a nossa parte. E vou voltar no comentário do Acácio lá atrás: a pressa é nossa, como sempre nós começamos. Mas é extremamente rico, gente. Olha a diferença da doutrina espírita para as outras denominações religiosas, outras crenças, que nos prometem o céu, o paraíso, através de cumprirmos rituais, sacramentos, como a Josiane me lembrou agora o nome, enfim. E ninguém me fala que eu preciso me tornar um homem novo, um homem de bem, que eu preciso jogar fora todos esses vícios meus, de que eu simplesmente, se eu cumprir com essas obrigações religiosas, já está garantido o meu lugarzinho lá. E o Espiritismo vem falar assim: ó, não, se você conseguir dar um passinho, se você melhorar um pouquinho, se você for um pouquinho melhor, se você conseguir se libertar de um defeito, nós já cumprimos a nossa parte, já está valendo a pena. Olha que consolador. A espiritualidade falando isso, entre eles talvez Jesus lá falando na hora, falou: fica sossegado, nós sabemos, nós temos certeza absoluta que vocês vão entender. Nós não vamos chegar à perfeitibilidade. Eles sabem disso. Então nós vamos patinar? Vamos continuar? Vamos ter dificuldade? Claro que sim. Mas eles sabem que nós vamos conseguir. Então, qual que é o olhar de amor para nós que estamos patinando? Olha, se esforça aí, que um dos defeitos que você conseguir tirar, nós já fizemos um grande bem para a humanidade. Por quê? Porque você deu o primeiro passo, os outros agora vão começar a ficar mais fácil. É isso que eles estão dizendo. É isso que eles estão dizendo. Eu vou pegar do Antônio aqui antes da gente ir para outra. Peço licença mesmo aos irmãos, costumo dizer para mim mesmo: se não estou precisando tirar uma consulta com o doutor Umbigo, meu umbigo. Perfeito, Antônio, como sempre. São tantas obrigações impostas, mas o nosso interior, nossa moral, como estará? É isso que eles falam, Josiane, e nos deixam muito claro nesse sentido. Não é o exterior, não são as atitudes que nós tomamos aqui dentro do centro, ou na igreja, ou na rua, ou no trabalho. A questão é o que nós estamos de verdade conseguindo adiantar moralmente. O que eu consegui me livrar de que eu tinha como defeito e hoje eu não tenho mais? É o que eu falei para o Acácio agora há pouquinho. Não, mas nós não podemos nos contentar? Não, nós não podemos nos contentar. Claro que nós temos que tentar o máximo possível, a maior quantidade de erro possível. Mas como eu tenho uma pancada, então para mim é mais fácil, porque aí eu tenho 1.500, os caras quando não sabiam que eu ia existir, né? Porque os caras falaram que um só já estava dando um grande passo.
mas eu tenho 1.500, então se eu arrumar 2 nessa encarnação, eu já fiz o dobro do que os caras falaram na 800. A hora que eu desencarnar, eu vou chegar lá e falar, ó, estava lá na questão 800, o dia que nós estudamos, dia 30 de setembro lá, e vocês falaram para mim que um defeitinho que eu fizesse, já tinha feito a minha parte, então eu tenho crédito. Ajuda aí, né? Eu fiz 2, então, pô, dos 1.500 eu consegui 2 defeitos diminuir. Então vocês falaram para mim que era 1, já estava um grande passo, pô, então eu dei um passão. E é nesse sentido, gente. Certo? Ó, muita gente falando, sem pressa, a cana vai chegar. A Elza está falando exatamente que nós temos livre-arbítrio, que é uma questão moral. É isso que nós temos que nos preocupar, gente. E quando vem esse tipo de resposta, que eu falo que aí a doutrina espírita é consoladora, lúcida, extremamente acolhedora. Se você conseguir eliminar, por isso que eu falei, se a gente conseguir tirar um defeitinho, 2 defeitos sérios, eu estou falando, né? De questões morais que nos afligem e atrapalhem os outros, nós vamos conseguir dar um grande salto. Eu ia fazer um comentário que eu vou. A pessoa que escreve em Facebook, ai, olha, tal pessoa era uma mãe para mim, tal pessoa era um pai para mim. Eu estou falando isso do meu pai e da minha mãe, tá? Que veio um monte de mensagem, então muitas mensagens muito bacanas, eu já agradeci todo mundo na semana passada. Aí a outra rouba a casa do meu pai e da minha mãe, faz sacanagem. Gente, não escreve. É isso que eu estou falando. Esses defeitos é que nós estamos falando que é defeito sério. Não é chulé, não é mau hálito. Nós estamos falando de defeito moral. E os defeitos morais são difíceis de nós conseguirmos nos livrar. É aquilo que a gente sempre comenta aqui na hora do espelho, lá na questão do Santo Agostinho, quando a gente faz aquele questionamento. Eu nem tenho coragem de fazer aquele questionamento inteiro, porque eu sei que a batata vai assar para o meu lado. Mas quando a gente consegue olhar para o espelho de verdade e tentar retirar defeitos morais que carregamos e que temos a dificuldade enorme de nos livrar, são desses que nós estamos falando. O mau caráter, o que rouba, o que prejudica o outro, é esses defeitos que nós estamos falando. O que é mentiroso, o que é fofoqueiro, o que é maledicente, esses defeitos que nós estamos falando, que são defeitos morais e que são difíceis, por isso que eles falam de um aqui. Desses defeitos que eles estão falando, eles sabem do que eles estão falando, eles sabem que os defeitos que nós carregamos, os defeitos morais que nós temos, que nós vamos ter uma dificuldade muito grande de nos livrar deles. Por isso que eles falam de um, por isso que eu brinquei agora um pouquinho. É nesse sentido que nós temos que nos preocupar. Vamos lá? Mais algum comentário? Depois a Ana vai lendo lá, 801 então. Porque não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que agora começa a frutificar. Pode começar, Cláudia. Cláudia até empolgou, até respirou fundo. Quer ver? Deixa eu só fazer um comentário que a Márcia falou aqui. O Alexandre tem um trauma com fofoqueiro. Um monte de trauma, Márcia. Eu acho uma raça difícil de lidar. Vamos lá? É que cada coisa vem no seu tempo. Não adianta você querer ensinar uma coisa para a pessoa que ela não está preparada. Jesus ensinou a amar, amai-vos uns aos outros. Ele tentou, né? Tentou, mas não conseguiu. O que fizeram? Escravizaram. Fizeram os escravos só porque tinham uma cor de pele diferente da nossa. Então, quer dizer, cada coisa tem o seu tempo, cada ensinamento, né? Que ele comparou a criança ao adulto. Você não vai dar um alimento para uma criança, mesmo que é de um adulto. E aqui, a hora que ele falou assim, que adulteraram, o que eles aprenderam, adulteraram de acordo com seus interesses, eu lembrei da escravidão, que ele ensinou para amar. Mas eu não amava ele porque é negro, então vai servir de escravo, ele era considerado animal, né? Que não dá nem, a gente pensa naquela época, eu sinto arrepio. Eles não tinham nem alma, eles eram considerados que não tinham alma. Não é, né, olhava os dentes para comprar, coisa que, né, assim, só de eu pensar, eu não assisto coisa de época assim de escravo, porque me dá muito, sei lá se eu estava lá naquele tempo também, né? Senhora de escravo. Então, ou escravo, eu acho que eu batia, porque eu já operei o braço, então eu acho que... Tem uma amiga aqui da cidade que é professora também, que já foi 3 vezes dona de escravo, hein? Não aprende, mas vai, continua.
Não, e é isso daí. Então, cada coisa no seu tempo, e os homens, infelizmente, ou não aprenderam ou adulteraram a lei, e tem coisa ainda para vir aí pra gente aprender, eu acredito. Aqui a gente pode usar bem simples, sendo simplista, né? Tô sendo bem, que a Cláudia já falou bastante. Então, você não vai pegar uma criança que está no pré e tentar colocar lá na 8ª série, no primeiro colegial, porque ela não vai entender, né? Se ela está começando a escrever, você não vai querer ensinar matemática para ela, equação de 2º grau. Ué, não vai. Por melhor que ela queira, por mais boa vontade, ela não tem o conteúdo nela ainda. Não tem, ela não aprendeu. É a mesma coisa, somos iguais crianças. Quando eu aprender com o meu espírito, eu vou levar para a minha eternidade. Por isso, crianças aí que nascem e tocam piano, nunca aprenderam piano. Por que será? Porque aprenderam com o espírito, né? Ou pessoas que perdoam mais facilmente. Por que será? Já aprenderam a perdoar, já aprenderam algumas coisas morais, né? Então, não adianta a gente querer impor uma situação para uma pessoa onde ela ainda não aprendeu, né? Ó, gente, de novo, a Cláudia e a Ana falaram já praticamente todo o tema, mas eu sempre gosto da pergunta, mais do que da resposta às vezes. O que Kardec está perguntando? O que nós já ouvimos de muitos não espíritas. A pergunta de Kardec é assim, ó. Tá, nós estamos aqui, 1800 e pouco. E agora vocês estão falando de tudo isso? Por que vocês não vieram há muitos mais tempo, 500 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, e já não falaram para nós que era assim? É essa a pergunta do Kardec. É essa a pergunta. Falou, tá, vocês estão agora, nós estamos falando de espiritismo, vocês estão falando para mim dessa coisa nova, que era importante agora vocês falarem, que agora nós tivemos as mesas girantes, que nós estamos agora tendo os médiuns. Mas a pergunta do Kardec é assim, ó. Pô, mas nós estamos em 1800 e pouco, nós já passamos tudo isso que nós falamos aqui agora. Nós passamos por todos esses absurdos. Crucificamos Jesus, ele veio aqui falar de amor. Por que naquela época vocês não falaram disso? É essa a pergunta do Kardec. Por que desde sempre vocês não vieram falar de tudo isso que vocês estão falando agora? É essa a pergunta. É essa a pergunta que eles fazem. Como eu já ouvi de outras, de quem não é espírita, me perguntar. Se vocês vivem falando que espírito é imortal, que espiritismo só foi criado por Kardec agora como definição, como uma base filosófica e não sei o que e tal, mas vocês dizem o tempo inteiro de que médium, por exemplo, existe, sempre existiu, que o contato com os espíritos sempre existiu. E por que eles não vieram contar tudo isso antes? Essa é a pergunta do Kardec e que nós ouvimos até hoje. Essa é a pergunta. Por que vocês não vieram contar tudo isso de tão legal há mais tempo e a gente tinha evitado um monte de coisa? O Barbudo tentou, né? E aí a resposta, mas ele não veio. O que ele está perguntando é a espiritualidade. Por que eles não vieram codificar? Por que eles não encontraram antes do Kardec o Pedro, o Paulo, o João e falaram assim, nós vamos começar o espiritismo agora? Essa é a pergunta dele. Por que vocês não falaram tudo? Por que vocês não codificaram esse negócio? Por que vocês não colocaram no papel tudo isso lá atrás? Que nós tínhamos evitado tudo isso. Essa é a pergunta dele. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não tinham lá os gregos, os atenienses que tinham os mentores, como é que chamava? Esqueci. O oráculo, que era médium. Por que vocês não falaram para o oráculo, para ele contar sobre a doutrina espírita? Por que vocês não contaram lá para o João Batista fazer a doutrina espírita? Essa é a pergunta dele. E aí é o que a Cláudia e a Ana responderam, é o que eles estão falando. Porque naquele momento, se nós falássemos, aí vai cair no que a Ana falou, veio Jesus e falou e não entendemos. Por quê? Porque ele estava falando de amor. Nós estamos falando de amor para um povo que estava acostumado a tomar chibatada. Nós estamos falando de amor para o cara que ainda acreditava no olho por olho, dente por dente, no Código Hammurabi. Nós estamos falando para essa realidade. Você acha que naquela época que Jesus tentou vir falar de amor, nós já não engolimos, metemos o cara na cruz? Você acha que nós estávamos preparados, que a humanidade estava preparada para esse entendimento?
E depois ainda colocaram as pessoas, né? As pessoas eram bruxas, né? As que tentaram. Não, por isso, por quê? Porque eu não tenho, nós não tínhamos condição. Nós não tínhamos condição moral e nem intelectual para estar pronto. É isso que eles estão falando depois que vocês duas falaram. Ó, não ensinais às crianças o que eles ensinam com adulto. Quer dizer, não adiantava nós termos dito isso lá atrás. Aliás, como nós sabemos, veio no momento que a humanidade estava teoricamente começando a estar pronta para isso. Nós estamos falando de Revolução Francesa, nós estamos falando de liberdade, igualdade, fraternidade. Nós estamos falando num momento que a humanidade estava pedindo por alguma coisa assim. E olha que nós estamos patinando ainda. Será que talvez nós estávamos preparados há 160 anos atrás? Não sei, tenho muita dúvida ainda. Em 2020, eu acho que ainda a gente tem dificuldade de entender. Então, nesse sentido, é essa a pergunta do Kardec e é essa a resposta. Porque não adiantaria. Porque veio, você está perguntando isso para mim, Kardec, mas veio um espírito que hoje para vocês é modelo e guia e que vocês não entenderam a mensagem. Só veio falar de amor, não veio falar mais nada. Esse só veio falar de amor. Você imaginou se a gente tivesse vindo aqui falar de espírito obsessor, se nós tivéssemos vindo falar aqui, os caras, que nem a Ana falou, os caras já queimaram um monte de bruxa porque estavam falando de alguma coisa, Joana d'Arc, porque tinha uma mediunidade absurda, foi queimada em relação a isso. Então você imagina se nós tivéssemos falado de tudo isso, está todo mundo queimado. Nós não estávamos preparados, a humanidade naquele momento não tinha. Por quê? Por quê? Porque era extremamente materializado, ainda nós não tínhamos nenhum tipo, ou muito pouco, do contato com a realidade espiritual. Então seria muito difícil. É essa a pergunta do Kardec e a resposta dos espíritos nesse sentido. Para nós hoje fica muito claro, nós não teríamos, naquele momento, condição de assimilar ou de entender o que há 160 anos vieram nos dizer. Nós estamos tendo dificuldade, por isso que eu falo, nós estamos tendo dificuldade 160 anos depois de que nós tivemos contato com essa realidade, de conseguir interpretar. Nós estamos estudando para tentar ver o que é que eles queriam dizer, para tentar colocar em prática o que eles tentaram nos mostrar mastigadinho. Então é nesse sentido, quer dizer, tudo a seu tempo, calma. Ainda vai ter tempo. Eu fico imaginando que os espíritos devem orar e falar assim: nossa, ele vai se decepcionar tanto. Ainda tem tanta coisa que vocês não vão entender. Nós trouxemos tudo mastigadinho e vocês vão criar problema. Trouxemos tudo mastigadinho e você acredita que vai ter palestrante que vai cobrar para fazer palestra para Kardec? Você acredita que vai ter briga em centro espírita, Kardec? Você acredita que vai ter médium que vai achar que é bambambam, Kardec? Dentro da doutrina espírita, você acredita que se eu te contar isso, você não vai ficar decepcionado, você não vai abandonar tudo que você está fazendo? Você imagina se eu tivesse falado isso há 2.000, 2.500, 1.500, 1.600 anos atrás. É isso que eles estão nos dizendo. Sim, 160 anos depois que nós tivemos isso tudo mastigadinho, prontinho, codificado, arrumadinho, com lucidez, nós estamos tendo dificuldade. E outros nem querem aprender, viu? Sim. Como eu falei, eles taxam espírita, que eu já ouvi falar, mas espírita faz macumba. Eu falei, Jesus não entendeu nada. Primeiro estuda, vê o que é doutrina. Ninguém quer, né, Cláudia? Então, imagina agora, se hoje, 2020, a gente tem isso. Imagina como seria ter que eu já ouvi isso. Eu apaguei suas mensagens porque meu namorado não vai querer ver e ele acha que espírita é macumbeiro. Eu falei, tá, não mandei mais, pronto, acabou. Né, se eu faço macumba agora, o meu problema é meu, não é? Olha que E triste, tem gente você imagina que manda, a mentalidade da pessoa, né? Tem gente que manda no atendimento fraterno um horário que o marido não possa ouvir. Ela está passando desespero por problemas que incluem o marido, a família, e é obrigada a fazer escondido, né? Então você imagina uns par de anos atrás aí, como que tava. Se hoje em dia a gente enfrenta esse tipo de coisa, até eu marquei aqui o Raul Teixeira, né, que para ser espírita é para quem aguenta, não é para quem quer, né? Porque a gente aguenta muita coisa, às vezes a pessoa não conhece, não sabe o que você estuda, não sabe o que você, né, no que você acredita e fala coisas que não tem coerência, que não tem nada a ver e que eu não aceito, simplesmente. Não conheço, na verdade, né? Eu não conheço, não vou fazer. Coloca tudo num pacote só. Sim, não, na verdade eu não conheço. Eu ponho no pacote só porque eu não sei o que é.
O Herbert está falando aqui, casa espírita lotada de vaidade. Nossa, Herbert, olha... Só aí, Só não aqui. sei de onde você é, Herbert. Que nos últimos Aqui não. 150 centros espíritas que eu conheço, está difícil. Gente, vamos lá, 802. Acho que nós vamos conseguir cumprir as leis hoje. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, porque não apressam os espíritos esse progresso, por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o renegam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Quer comentar, Carla? Porque se tem um homem que ele não acredita nem no que ele vê, imagina se ele vai acreditar, né, no que o Espiritismo prega, no que Jesus tentou convencer, se ele não está vendo. E tem aquele que fala, eu só acredito se eu ver. A gente escuta muito isso, né? Eu só acredito no que eu vejo. Então imagina se vai acreditar em palavras que estão escritas. E se Jesus tentou pregar e ele próprio não conseguiu, né? Então ele vai deixar a gente convencer pela razão. Vai quebrando a cara aí, ó, até você acreditar em alguma coisa. A pergunta dele é assim, vocês estão falando que Agora, por favor. vocês estão falando aí que o Espiritismo, né, tudo isso, por que então Deus não faz com que no planeta inteiro todo mundo tenha várias manifestações maciças a ponto de... Porque Deus não impõe, né? Deus não impõe a seu filho, ele deixa ele... E acontece, né? Chico Xavier veio, ainda foi chamado de farsante, vários outros, enfim. E Deus deixa aí seus filhos prestarem atenção, ou dentro da doutrina, ou fora dela, em qualquer religião que seja, na pergunta, questionando, meditando e chegando à conclusão que tudo acontece devido à sabedoria e bondade divina. Né? Então ele não é um pai que impõe uma verdade e obriga o seu filho a entender, né? Enfim, não é um pai que impõe, é um pai que coloca devagar. E mesmo assim, como ele falou, Jesus veio, fez tantas, né? Fez tantas coisas e as pessoas duvidaram, e as pessoas, mesmo aquelas que foram beneficiadas, viraram as costas e não deram esse devido valor. Tem aquelas que acham que Deus existe só na hora que a coisa está boa pro lado dela, né? Só ateu, graças a Deus. Apareceu um probleminha, já não é graças a Deus. Deus não lembrou de mim nessa hora. Eu ouvi de uma pessoa, não acredito em Deus. Uma hora que ele estava nervoso, eu falei, então por que você reza? Se você não acredita, para de rezar para ele. Aí a pessoa, eu não aguentei. Como? Porque está passando por uma dificuldade, porque está com uma dor. Não sei não se Deus existe, então para de rezar, para de orar. Por que você pede as coisas se você chega você duvida? Não está conseguindo, deve estar pedindo errado também. Se não for para não sabe pedir. Ou tem pouca fé. Então, eu acho que não é nem pouca fé, porque Deus não se importa muito se você for merecimento da tua parte ter aquilo ou não. Se for pro teu bem, mesma coisa com o filho que a gente faz. Se for pro teu bem, eu vou fazer. Se não for pro teu bem, eu não vou fazer. Não adianta você ficar pedindo, né? Gente, a pergunta do Kardec é a mesma da de cima. Ele perguntou na de cima, por que os espíritos não vieram e contaram tudo isso antes? Então nós já falamos assim, não dava porque não entendia, o pessoal não ia entender e tal. Aí na de baixo ele faz a seguinte pergunta, ele não se convenceu, ele não se convenceu do que os espíritos responderam. Ele faz qual a pergunta? Já que veio o espiritismo para o progresso da humanidade, nós estamos falando da lei do progresso, é por isso que ele está falando de novo, nós estamos encerrando a lei do progresso,
Por isso que ele está fazendo essa pergunta. A pergunta dele é a seguinte: ó, visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso na humanidade, afinal de contas nós estamos falando da lei do progresso, por que não apressam os espíritos? Por que vocês aí não apressam esse progresso? Por meio, como? Uma sugestão de Kardec, por meio de manifestação tão generalizada e tão forte, tão patente, que a convicção penetre até nos que duvidam. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta do Kardec. Ele não se convenceu com a 801, e na 802 ele vai e cutuca os espíritos superiores nesse sentido. Ué, beleza, nós estamos falando da lei do progresso lá, os 3 patetas lá, faz 3 meses que estão conversando da lei do progresso. E vocês falaram, vocês convenceram que a lei do progresso é uma lei natural, que é inevitável. Mas então, já que vocês falaram tudo isso, que o Espiritismo veio para o progresso na humanidade, e nós estamos vendo que está difícil, porque tem os incrédulos, porque não acreditam e tudo mais, por que vocês não fazem o seguinte, ó, do mesmo jeito que vocês fizeram as mesas girantes, por que vocês não colocam Jesus Cristo materializado no Fantástico no domingo à noite? Essa é a pergunta do Kardec. Por que em vez de vocês ficarem testando Chico Xavier e não sei quem, por que vocês não dão provas reais e inequívocas e que não terão incontestáveis, a ponto de que então o Espiritismo vai ser aceito por toda a humanidade? Essa é a pergunta do Kardec para a gente encerrar a lei do progresso. É isso que ele perguntou para os espíritos. Ele não se convenceu com a pergunta da 801, porque os espíritos falaram para ele, como eles já falaram, a Cláudia começou o comentário dela: nossa, mas nós já falamos disso tanto. Os espíritos já deviam estar com a paciência lá em cima com ele também. É que eles não são muito bonzinhos, porque senão eles iam falar: nossa gente, mas de novo você está perguntando isso? Mas o que eles falaram, e o Kardec perguntou, eles responderam a mesma coisa de novo. Falou: porque não é tempo, porque ainda não estão preparados. E só que ele falou tudo isso que nem nós falamos aqui. E vocês também aí responderam, foram comentando. Tá. Aí ele não se convenceu e falou isso. Tá, mas vocês falaram para mim até agora, 15 perguntas, que a Ana, a Cláudia e o Alexandre estão lá discutindo faz 2 meses e meio para fazer 10 perguntas, e tem outro lugar que os caras fazem 15 e os caras não explicam, os caras duvidam do coisa. Como é que funciona esse bagulho? Então por que vocês não fazem o seguinte? Por que vocês não vão nas maiores redes de televisão do mundo e colocam, façam alguma coisa que fique impossível de duvidar, por exemplo, na imortalidade da alma, que é uma das bases da doutrina? É isso que o Kardec está perguntando, é isso que ele está falando. E aí a resposta dos espíritos, de novo, parece que ele está falando com a gente que está no pré-primário. Porque você está querendo, Kardec, o que os homens sempre pediram, que é o que? Os milagres. Vocês estão querendo fazer esforço nenhum, vocês estão querendo que venha de mão beijada, de que vocês não vão entender. Nós vamos impor para vocês uma coisa que não vai estar na lei do progresso, que é natural, que é uma lei divina, que vai acontecer. E a Cláudia lembrou, falou: mas o próprio Cristo fez um monte de coisa que não acreditou. Nossa, tem um monte de gente que fala, só acredita vendo. Um dos santos, um dos apóstolos, São Tomé, falou que só acreditava vendo. Vivia com o cara, chegado, parça do cara, falou que não acreditava. Cristo falou: pode pôr a mão. Tá certo? Então é nesse sentido. E outra, eu vou falar, eu sempre fiz um comentário que as pessoas ficavam bravas comigo, e se eles fizessem tudo isso, se eles fossem para o Fantástico, para a CBN, todas as televisões do mundo, e falassem assim: ó, esse daqui é Jesus materializado, ele veio aqui contar para vocês como é que funciona, nós íamos duvidar, até nós espíritas. É um charlatão, que lá não é possível. E a resposta deles é nesse sentido, ó, no final é o mais importante. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens em sua bondade. Ele lhes deixa o mérito de se convencerem, de descobrirem pela razão. O dia que eu entender que isso é o racional, que isso é o lógico, ninguém precisa me provar. Por quê? Porque não vai ser através de fenômeno. Por que hoje nós temos diminuído a quantidade? Muita gente pergunta para a gente: nossa, mas por que não tem mais os fenômenos de materialização? Porque nós não precisamos mais.
Porque a razão da doutrina espírita vai muito além disso. Muita gente entra no atendimento fraterno, na nossa página, eu queria falar com o espírito, eu queria conversar com o espírito, eu preciso tirar o espírito da minha casa. Você já fez a sua oração? Você está melhorando moralmente? Você está tentando fazer o que nós falamos na de cima ali? Você está na 800? Você já está conseguindo eliminar os seus pequenos defeitos para fazer com que esses espíritos que estão do seu lado te atormentando há não sei quanto tempo se afastem porque você mudou? Porque você não é mais aquele espírito que ele tem ódio ou rancor? Você está fazendo a sua parte para que isso não seja mais presente? Ou nós precisamos ainda dos fenômenos? Os espíritos falaram isso para Kardec lá na codificação, de novo, há 160 anos, e nós continuamos ainda precisando do fenômeno. Nós vamos voltar a ser o que as outras crenças dizem. Mas Jesus não falou com Elias no monte? Mas era Jesus, então ele podia falar com o espírito, ou pode ou não pode, ou tem espírito ou não tem espírito. Por que ele falou com Elias? Mas Elias então era do demônio? Elias era do ruim também? Era lá do de baixo? Então sejamos racionais, gente. A doutrina espírita é isso que eles nos falam aqui no final. Eles deixam o mérito de se convencerem pela razão, de vocês entenderem pelo lógico, pelo que seja racional, pelo que traga a razão, o que nós estamos entendendo, o que nós estamos conversando, o que nós estamos tentando aprender. Não é através do fenômeno que nós vamos fazer isso precisou lá atrás. Nós precisamos das mesas girantes para chamar atenção, para tentar explicar que tinha alguma coisa além da matéria. Mas 160 anos depois já deu para entender que não é mais necessário isso, tanto que vem diminuindo. Quando nós entendemos, eu sempre digo isso, tem um monte de médium que fica bravo quando eu falo isso. Quando nós entendemos que a espiritualidade não precisa de nós é que precisamos da espiritualidade para trabalhar e para melhorar, aí talvez nós sejamos bons médiuns, bons espíritas, bons trabalhadores, bons cristãos, homens de bem. Quando os médiuns entenderem que os espíritos não precisam, a espiritualidade dá a oportunidade de nós trabalharmos. E nós temos um monte de médium achando que eu sou suprassumo do negócio, a última bolacha do pacote, porque eu sou médium e nossa, você tem mais uma oportunidade de trabalho, meu amigo. Aproveite, não desperdice de novo. É isso que os espíritos estão nos dizendo o tempo inteiro. Não adianta, nós falamos aqui toda vez, gente, todas as vezes nós falamos isso, nós vamos repetir. Não adianta estar no grupo de WhatsApp do Centro Espírita e eu não me preocupar em melhorar moralmente, para dar bom dia, boa tarde, boa noite, para eu entrar na transmissão da página do Amigos do Bem, do Tavinho lá de Pongaí, dos meninos de Araraquara, do Tato, de quem quer que seja, para fazer graça, para chamar todo mundo de meu amigo, meu irmão. E não estou aprendendo, não estou colocando em prática nada do que ninguém está falando. Não adianta eu assistir a palestra do Haroldo Dutra, do Divaldo Franco, do Chico Xavier, e aquilo não tocar meu coração a ponto de eu mudar algum tipo de atitude na minha vida. Não adianta. Nossa, Alexandre, que desilusão. Então quer dizer que não precisa das pessoas? Gente, nós somos felicíssimos quanto mais gente tiver na nossa página, no grupo de WhatsApp, na página do Tato, na página do Tavinho, na página do Haroldo Dutra, na página de todo mundo. Mas sinto informar que se eu continuar achando que isso é grupo de encontro ou rede social para falar bom dia, boa tarde, boa noite, tem alguma coisa errada. É isso que os espíritos estão nos dizendo. É isso que eles estão nos falando o tempo inteiro. E no final, o mais importante, quando Kardec pergunta para a gente entender, para encerrar a lei do progresso, Kardec, não contente com tudo que nós estudamos na lei do progresso, faz a pergunta: espera um pouquinho, vocês falaram tanto de lei do progresso, que é lei natural, que o progresso é inevitável, que é uma lei que vai acontecer. Ele pergunta na última questão da lei do progresso, ele faz exatamente essa pergunta: vocês falaram tudo isso, mas o Espiritismo tinha uma maneira de acelerar o processo. Faz todas essas coisas à vista de todo mundo, para que até os que duvidam não tenham mais como duvidar.
E os espíritos falam: nossa, você não entendeu nada mesmo. Você está querendo tudo de mão beijada e não vai adiantar. Por quê? Porque o Pai tem um amor tão grande por nós que a pressa dele é nenhuma. E de que ele quer que nós entendamos como é que é o processo, principalmente de amar. Que esse é o maior objetivo. Então o que eu faço? Te dou todas as oportunidades, todas essas leis que nós estamos estudando. Nós estamos na 7ª, nós vamos entrar na 8ª. Nós temos 10 leis naturais que falam de praticamente todas as relações humanas, para falar para você: olha, tanto que nós vamos encerrar com a última lei de amor e caridade, que resumiriam todas as outras, para falar o quê? Vocês estão aí só para aprender a amar. Então, se eu falar para vocês, acreditem que o Espiritismo é a melhor forma, através de toque de mágica, através de milagre, vocês não vão entender. Por quê? Porque vocês virão mais uma vez como a humanidade sempre veio, através do que é novo, do que chamou a atenção, do que fez com que de repente você, então já que é assim será. E não é esse o objetivo do Pai. O objetivo é que nós, pelas nossas próprias pernas, através do nosso esforço, das nossas escolhas, da conquista do nosso livre-arbítrio, a cada passo que nós dermos, que nós conseguimos chegar o mais rápido possível a esse entendimento. Que entendimento, Alexandre? De que o Pai é amor puro e de que nós vamos chegar à perfectibilidade. Através de como? De todas essas leis naturais que nós estamos escutando e que nós estamos estudando. A lei do progresso era só mais uma. E eles simplesmente falaram para Kardec: para de perturbar, porque não adianta. Nós vamos ter que caminhar, como na 801, de acordo com que cada um vai entendendo de verdade. Ou como a Ana falando, quando eu assimilo, quando o meu espírito realmente aprende que isso é uma verdade. E sabe quando isso acontece? Quando para mim é verdade. Só nesse momento. Não é quando o Alexandre fala, não é quando a Cláudia fala, não é quando a Ana fala, não é quando o Haroldo fala, não é quando o Chico falou, não é quando o Divaldo fala, não é a Joana de Ângeles, pode ser quem for. Enquanto isso não fizer parte da minha essência, quando isso não tocar a minha verdade, não vai significar nada. Sinto informar. Por isso que eu digo que não adianta. Não adianta eu assistir 7 dias da semana palestras e não me preocupar em colocar os ensinamentos do Cristo, não do Amigos do Bem, em prática. Quando eu não tentar colocar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, todos embasados nas mensagens de Jesus, em prática no meu dia a dia, em prática com o meu semelhante. Esse é o caminho. Por isso que eles nos dão essa última dica. Em sua bondade, eles lhe deixam o mérito de se convencerem, de entenderem, de aprenderem pela razão. Olha que chique. Então ele não quer. Aqui, eu vou fazer mais um comentário, que muita gente vai ficar brava de novo. Aqui eles não escreveram assim, ó: em sua bondade eles lhe deixam o mérito de se convencerem pelo mistério da fé. Ele disse isso? Eles disseram isso? Em sua bondade eles lhe deixam o mérito de se convencerem pelo mistério da fé. Se ele falar isso, eu fecho o livro e não olho mais. O que eles falaram? Em sua bondade eles lhe deixam o mérito de se convencerem pela razão. Quando eu entender, quando isso me for realmente verdade no meu ser, no meu espírito, eu entendi. E não porque alguém chegou para mim e falou: porque é o milagre da fé. Engole o choro, volta lá no comecinho da palestra, do bate-papo da palestra de ontem. É assim porque é assim. Aí parece o Chicó, lá do Alto da Compadecida. Só sei que foi assim. Isso não me convence. E nem cabe mais na realidade de que nós vivemos hoje, com todas as informações e com a riqueza que a doutrina espírita nos dá de informações. Tá bom? Gente, nós vamos encerrar. A Ana vai fazer oração. Eu só vou dar um aviso que o Sérgio falou lá no começo. E a gente começou a falar, e eu esqueci. O Sérgio lembrou que domingo tem a cirurgia espiritual à distância. Estão fazendo o trabalho à distância, como as atividades presenciais estão paralisadas. No domingo, 4/10, sempre o primeiro domingo do mês. Então, quem quiser informações, quem quiser, entra no Facebook, tem. O mais fácil é no Facebook, eu acho. Companheiros da Luz, Centro Espírita Companheiros da Luz de Birigui. Tem uma página no Facebook, lá tem as orientações,
os procedimentos, tem um link que joga para a página deles, para o site deles, onde vocês conseguem preencher, caso vocês precisem, queiram fazer a cirurgia. Então, esse domingo tem cirurgia espiritual no Companheiros da Luz, à distância, porque as atividades estão paralisadas, com o Sérgio. Quem acompanhou, o Sérgio esteve com a gente aqui um tempinho atrás, né? Então vale a pena conhecer, mesmo quem não quiser fazer a cirurgia, mas entrem para conhecer o trabalho, um trabalho muito sério, que nós temos um carinho muito grande, uma admiração muito grande. Então fica o convite. Centro Espírita Companheiros da Luz de Birigui, esse domingo, sempre o primeiro domingo do mês, tem a cirurgia espiritual. Então, para quem quiser conhecer o trabalho, entra lá. Companheiros da Luz de Birigui, Centro Espírita Companheiros da Luz de Birigui, que lá tem as informações, quais os procedimentos, quais as orientações para quem quiser participar. Então, o Sérgio tinha falado logo que a gente estava começando os avisos, eu até deixei anotado aqui para a gente não esquecer, tá bom? Gente, os avisos todos nós demos no começo, não vão passar hoje, nós passamos só 5 minutos. Então a Ana vai fazer a oração final. Deixa eu só ver se tem mais alguma questão. Eu vi aqui muita gente comentando o final. A Adriana está falando, falar é fácil, praticar é difícil, tem que vir do coração. É exatamente isso, Adriana. Jesus nos deu discernimento para evoluirmos. O aprendizado acontece dos dois lados. Se a gente não entender, tudo depende de nós. A Márcia está falando do livro Voltei. A Josiane está falando, é isso mesmo, não adianta conhecer e não pôr em prática o resumo do Evangelho. Alguém tinha falado alguma coisa sobre... A Maria do Aparecido está falando, nas pessoas que só acreditam no que vem, que são os São Tomés. A Esmeralda está falando que está doutrinando, um espírito de 50 anos, tem 86 anos. Esmeralda, entra no atendimento fraterno, a gente pode tentar conversar, bater um papo, tá bom? Deixa eu só ver... A Maria Aparecida está falando, estou com problema de vista, estão fracas. Maria Aparecida, entra lá na página dos meninos, que eu falei para vocês, do Companheiros da Luz de Birigui. De repente, não custa tenta fazer a cirurgia, ver o que eles falam para você, né? Mais alguma coisa, a dificuldade de envelhecimento. Bom, gente, teve de novo, né, muito comentário que nos ajudou demais, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Bom, as pessoas acham que a maioria, os comentários foram no mesmo sentido. Se tiver alguma outra coisa muito diferente, a gente entra no atendimento fraterno, na própria página, para a gente conversar, tá bom? Então, fica o convite. Sexta nós temos bate-papo com o Wellington e com a Sandra, falando de suicídio, com relação a homoafetivos e terceira idade. Convidem, gente, eu falei que não ia dar aviso, mas convidem quem tem essa relação, essa dificuldade, ou sabe de alguém que possa estar passando por esse problema, por essa dificuldade, tanto em relação aos homoafetivos como a terceira idade. Da terceira idade, muitas vezes os que estão na terceira idade não querem participar, mas convidem os filhos que possam ter uma noção, ajudar, entender, prestar mais atenção. Então eu acho que é um assunto de extrema importância, que nós podemos ajudar de alguma forma e que não dá para a gente perder a oportunidade. São dois amigos muito queridos que conhecem muito do assunto, tá? Eu acho que vocês vão gostar, tá joia? Vamos lá, Ana? Tem mais alguma coisa aí? Não, quero só um pouquinho. Derrubei um pouco afora, quase em cima do celular. Ali ainda seca, né? Esse calor não dá nem tempo. Gratidão a todos que estiveram com a gente. Tem tanto recado, comentário de carinho conosco, a gente fica muito feliz. E a gente sempre fala, né? O carinho de vocês nos sustenta no trabalho, da casa. Os comentários, a gente aprende junto. Tem gente que entrou pela primeira vez, disse que está precisando aprender. Quem não está, né? Nós aprendemos juntos. Aqui ninguém é dono da verdade. Nós estamos conversando
e trocando informações. Então, aqueles que estão lá pela primeira vez na página, muito bem-vindos, né? E podem deixar recados, tiver dúvidas, tem o atendimento fraterno, tem lugar de mensagem na página sobre o estudo. Às vezes a gente não sanou, pulou algum comentário, fiquem à vontade, tá? Então, gratidão. Convido a todos então a fazer oração. A gente já pediu para colocasse a aguinha, né, lá no começo, mas quem não colocou pode colocar agora. Na certeza da presença divina, né, na presença de Deus que está sempre conosco. Nosso primeiro sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do aprendizado dessa noite. Gratidão a Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão mais velho. Esse Jesus que não está na cruz, um Jesus que está próximo da gente, um Jesus amigo, companheiro, irmão, com aquela imagem de um Jesus sorridente, amigo, essa imagem que a gente tem que ter em nossas mentes. E esse é nosso amigo, esse mestre, esse irmão mais velho nos visita nesse momento. Já esteve conosco todo o estudo, mas nesse momento em especial visita cada um. Ele e a sua pleito de espíritos superiores que trabalham, que nos ajudam por amor a nós, irmãos menores ainda, que somos tão pequenos. Nos visitam os lares das pessoas que aqui estiveram conosco, visitam os nossos lares, os nossos entes queridos, fluidificam a água que está perto de nós, colocando o remédio necessário para que cada pessoa que vai tomar dessa água que tenha o conforto necessário, seja no corpo físico ou seja no espírito, para suas dores da matéria, que as suas células sejam, as células do corpo recebam essa água com o remédio necessário para cada um, e para o espírito também, para que a gente consiga ter mais tranquilidade, mais amor ao próximo, entender o Evangelho do Cristo e principalmente colocar em prática. Para que toda vez que a gente for abrir a boca para falar de alguém ou ter um ato maldoso, um pensamento ruim, um olhar, que a gente pense no Cristo, no que a gente ouviu. E lembre que Ele está conosco, né, todos os momentos, que a gente consiga colocar realmente as leis divinas e o amor do Cristo que veio em prática. Gratidão mais uma vez a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. Gratidão ao Mestre Jesus, nosso irmão querido, aos amigos espirituais, ao mentor desta casa de oração, todos os trabalhadores espirituais que aqui estiveram, que trouxeram muitos desencarnados para estudar com a gente, que esses sejam amparados e levados à espiritualidade, para serem cuidados, para escolas ou para pronto-socorros, e que nos lares de cada um, Jesus deixe a sua luz e também consiga retirar toda forma de pensamento negativa, que permaneça em seus lares, em nossa vida, o amor do Cristo, hoje e sempre. Que assim seja.